Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula dessa semana, a gente vai tratar de um novo assunto, tá? Que está ainda no nosso livro do primeiro bimestre, que fala sobre a bases da genética, tá bom? E a gente vai falar mais profundamente um pouquinho hoje a respeito da primeira lei de Mendel. Bom, antes de darmos início, né, às leis, aos conceitos, a gente precisa entender algumas coisas extremamente importantes para todo o nosso estudo mais para frente, tá bom? Então, precisamos relembrar alguns conceitos de genética, aqueles conceitos mais básicos que vão acompanhar a gente daqui para frente a partir de agora. Bom, para começar, genética não é mais novidade para ninguém. Genética é aquela área que estuda informações hereditárias que são passadas de pai para filho, tá? Em seguida, gene. O que seria um gene? Responsável por nossa receita humana, ou seja, é quem forma o nosso DNA e produz as nossas características, tá bom? Genoma. Genoma nada mais é do que esses conjuntos de genes, tá bom? Só que o genoma, ele pode ser expresso por duas maneiras. Então, eles podem se expressar no nosso organismo através de duas maneiras. Primeira maneira, fenótipo. Segunda maneira, genótipo. De uma maneira bem básica, vou ensinar para vocês como diferenciar um do outro. Fenótipo simplesmente são aquelas partes visíveis da informação da genética, são aquelas nossas características. Por exemplo, a cor dos nossos olhos, a cor dos nossos cabelos, a nossa altura, aquilo que a gente olha e consegue identificar, aquela característica visível. Já o genótipo já é aquela parte não visível, já é como se fosse expresso através das letras, né? Que a gente vai ver mais pra frente. Azão, azinho, vezão, vezinho, entre outros exemplos que a gente vai ver mais pra frente. Temos também os gametas. Os gametas são são quem transmite as nossas características hereditárias. E quem são eles? O masculino, o espermatozoide, feminino, óvulo. Lembrando, são haploides, tá? Ou seja, representado pela letrinha N. E quando se juntam, né? Quando o masculino com o feminino se juntam, formam uma célula diploide, 2 Ns, com os dois materiais genéticos. Sendo assim, se transforma em um zigoto, né? E esse zigoto irá se desenvolver e gerar o indivíduo. Cromossomos. Os nossos cromossomos são quem definem nossas características únicas. Então, é aquilo que só a gente tem, tá bom? Os nossos atributos físicos e particulares de cada um de nós. Cromossomos homólogos formam os pares, né? XX, VV, AA. E sua segregação, ou seja, a sua separação, é a base para entendermos as leis de Mendel. Bom, quem foi Mendel, né? Em 1822, nasce um monge, né, chamado Mendel. E a partir dele, muda toda a história do que chamamos hoje de genética. Mendel, ele queria entender o que hoje a gente já conhece como hereditariedade, tá? Só que assim, como essas características eram passadas de pai para filho? Essa era a curiosidade de Mendel. E para estudar isso, né, ele precisou cruzar indivíduos. Só que Mendel escolheu ervilha. Como foi citado, ele era monge, né? Então ele não podia estimular o sexo entre pessoas, entre animais, então ele escolheu uma planta. Naquela época, as pessoas não tinham a noção de que planta também a gente podia cruzar, de que planta também fazia sexo, de que planta também tinha o sexo, ou era feminina, ou era masculina, ou era hermafrodita, né? Naquela época, por as pessoas não saber que as plantas podiam fazer o sexo, podiam ser cruzadas, ele escolheu essa planta, para não causar aquele escândalo, né? Por ele ser monge. Só que ele não escolheu qualquer planta, ele escolheu uma ervilha, né? Por que ele escolheu uma ervilha? Pela ervilha ser de fácil cultivo, pela ervilha
ser mais rápida para reproduzir, pela ervilha produzir características aparentes, ele escolheu a ervilha. Mendel ele escolheu a ervilha e ele usou 7 características aparentes daquela ervilha. Quais foram? Forma da vagem, cor, forma da semente, cor da semente, cor da casca, posição das flores e altura da planta. Então, ele tinha 7 características bastante visíveis e extremas para trabalhar na sua lei. Então, vamos à primeira lei, né, das duas que o Mendel construiu. A primeira lei de Mendel, ela tem como tema, como nome, a lei da segregação dos fatores, ou seja, é uma lei que trabalha a separação. O que é segregar? Separar, bom? Então, essa lei, uma das características dela é que ela trabalha com apenas uma característica. Exemplo, eu quero saber qual a probabilidade de eu ser lindo. Então, é uma característica, o lindo. Agora eu quero saber qual a probabilidade de eu ser lindo e inteligente. Opa, lindo, uma característica, inteligente, outra característica. Então, já não cabia na primeira lei de Mendel. Primeira lei de Mendel, ele tratava apenas de uma característica, bom? Só que cada característica que Mendel trabalhou, ela tinha 2 fatores, que era um que vinha do pai e outro que vinha da mãe. Só que quando a formação de gametas aconteciam, quando eles se juntavam, né, e formavam ali zigoto para formar indivíduo, ele viu que esses fatores se separavam. Por isso que se chama a lei da segregação, a lei da separação, porque os fatores se separavam, bom? Ele escolheu, como eu falei para vocês, a ervilha de cheiro, né, que tem como nome científico Pisium sativum, bom? Porque ela tinha características extremas e bastante diferentes, ou seja, a cor era extrema, ou era amarela ou verde, a forma ou era lisa ou rugosa, e assim sucessivamente, bom? Agora eu preciso que vocês entendam bastante esse diagrama que eu vou mostrar para vocês, bom? Antes disso, eu queria explicar algo. Para começar a estudar, né, para o Mendel começar a estudar, ele tinha que partir de indivíduos puros. Ou seja, se ele pegar uma ervilha amarela, ela tem que ser pura, ou seja, ela não pode ter ainda sido cruzada com nada, tá? Como ele ia estudar a transmissão de caracteres, ele tinha que partir do início. Então, Mendel, ele tinha a certeza que todas as ervilhas que ele usava eram puras. Por quê? Ele sabia através das flores, tá? Essa espécie de ervilha que ele escolheu, ela fazia autofecundação, ou seja, todas as vezes que uma planta ela se abre, significa que ela quer, entre aspas, fazer o sexo, ou seja, trocar gametas, trocar pólen. Então, ele escolheu essa erva, né, essa planta, porque ele sabia que essa planta, ela fazia autofecundação. Então, ela não se abria para receber o pólen de outra planta, tá? Então, o que o Mendel precisou fazer? Ele precisou estimular, fazer um cruzamento artificial dessa ervilha. O que ele fazia? Ele abria a planta, pegava o pólen da antera da planta e cruzava androceu com gineceu, parte masculina com a parte feminina. Bom, então entendam, ele sabia que cada indivíduo que ele usou inicialmente era indivíduo puro, porque como elas faziam autofecundação, ele mesmo ia lá e incentivava, né, artificialmente o cruzamento dessas espécies. Bom? Então, vamos lá agora entender um pouquinho, né, desse diagrama. Na primeira fileira aí do diagrama, a gente tem cada bolinha dessa significa uma ervilha, ok? Então, nós temos uma ervilha amarela e uma ervilha verde, que foi a primeira característica que Mendel usou para trabalhar, que foi a cor da ervilha.
A primeira geração sempre vai ser a geração pura, a geração parental, a geração paternal, ok? São sempre aquelas ervilhas que vão dar início a todo o processo de estudo de Mendel. São as ervilhas puras, bom? Quando Mendel cruzou uma ervilha amarela com uma ervilha verde, ele teve o seguinte resultado. O resultado de Mendel foi 100% de ervilhas amarelas, tá? Então ele pensou, caramba, deve ter algo na amarela que domina a verde, porque eu cruzei uma amarela com uma verde e saiu tudo amarelo. Então algo na amarela domina a verde. Então, de cara, Mendel já chamou a ervilha amarela de dominante, bom? Só que Mendel foi além, tá? Mendel foi além e assim, gente, além de cruzar as plantas, ele mostrou através de letras, tá? A gente vai já entender o que significa esses Vs aí da imagem. Bom, na próxima geração, que é chamada de primeira geração, né? Ele pensou, bom, eu vou cruzar novamente essas amarelas e eu vou ver o que vai dar. Quando Mendel cruzou as amarelas, ele viu que na próxima geração surgiu novamente uma ervilha verde. Então ele concluiu, já sei, a ervilha verde tinha tirado apenas umas férias, né? Porque ela apareceu na primeira geração, sumiu na segunda geração e apareceu na outra geração. Então, o que ele concluiu? Que a ervilha verde era uma ervilha recessiva. A ervilha verde tinha tirado um recesso. Recessivo vem de recesso. Isso a gente pode lembrar olhando para a gente mesmo. Geralmente, na nossa geração, por exemplo, a minha avó ela tinha olhos azuis. Só que o meu pai não tem olhos azuis. E eu já tenho olhos azuis. Então, o que significa dizer? A minha avó tinha olhos azuis, meu pai não tinha olhos azuis e eu tenho. O que significa dizer? Que essa característica é recessiva, porque ela pulou uma geração. Pulou da sua avó para você, não passou pelo seu pai. Então, Mendel concluiu que a cada 3 ervilhas amarelas surgia uma verde, tá? Então, aqui, olha, eu tentei descrever para vocês cada passo do cruzamento de Mendel. Primeiro, ele cruzou uma amarela pura com uma verde pura. Na geração seguinte, todas saíram amarelas. Então, ele pensou, já que eu cruzei uma amarela com uma verde, deu tudo amarela, a amarela é a dominante. Claro, ela é a que tá mandando ali. Só que Mendel não parou por aí. Ele cruzou todas as amarelas e na outra geração surgiu uma verde, né? Que foi quando Mendel concluiu que o verde tinha tirado férias por ter aparecido, sumido e reaparecido. Por isso ele chamou a amarela de dominante e a verde de recessiva, porque ela tira um recesso entre gerações, ela pula uma geração para aparecer na outra. Cuidado! Mendel ele foi além de cruzar plantas. Ele mostrou de forma codificada por letras. Por exemplo, vocês viram aqui nessa imagem que tem letra V, né? Vocês viram aí que tem a letra V aparecendo. Professora, mas você não tá falando de ervilha? Por que tem essa letra V? Bom, letra A significa amarelo, letra V significa verde. O que aconteceu? Se um era amarela, o outro verde, ele cruzou, deu tudo amarelo, a amarela era dominante. Mas Mendel sempre escolhia a letra do recessivo. Então, o amarelo por ser dominante, beleza, mas Mendel sempre escolhia a letra do recessivo. Não me perguntem por quê. Bom, era um modo dele avaliar, era um jeito dele de fazer, tá? Então, entre amarela e verde, a amarela era dominante, ele usava sempre a letra do recessivo, que no caso é o verde, por isso tem a letra V. Bom, isso serve para todas as outras características que ele estudou. Se ele estivesse analisando lisa e rugosa,
a Lisa fosse a dominante, ele usaria a letra R. Ele sempre usaria a letra do recessivo para representar no seu quadro, tá bom? Outra coisa, galera, a gente vai ver que quando a gente for cruzar, né, as letras Vzão com Vzão, Vzão com Vzinho, vai ter algumas horas que vai aparecer assim, ó, Vzinho com Vzão. Mas sempre você vai colocar a letra maiúscula primeiro. Sempre vai ser assim. Azão, azinho, Vzão, Vzinho. Nunca o contrário. Nunca a letra minúscula vai vir antes da letra maiúscula, tá bom? Quando for doença, usamos a letra da doença. Por exemplo, a gente vai estudar albinismo. Então, a gente vai representar pela letra A. A gente vai estudar polidactia, a gente pode usar a letra P e assim por diante. Porém, se você preferir usar a letra A para tudo que você for estudar, também não tem problema, tá bom? Não tem problema nenhum. Bom, com esse estudo aí, Mendel ele teve duas conclusões, tá bom? Primeira conclusão era a respeito de proporção, né? Na verdade, as duas conclusões foram de proporção. Só que uma era a proporção fenotípica e a outra proporção genotípica. Falei para vocês lá no início que toda vez que eu falar de fenótipo, eu vou falar de característica visível, de característica. E toda vez que eu falar de genótipo, eu vou estar falando da letra que indica aquela minha característica, ou seja, aquela parte não visível. Então, o que ele concluiu com essa experiência? Ele concluiu que a cada 3 amarelas nascia uma verde. Então, a gente lê assim, ó, 3:1. Proporção fenotípica 3:1, tá bom? Por que, professora, a proporção fenotípica? Fenótipo é característica visível. Então, aí, no caso, é a cor. Cor amarela, cor verde. É algo que a gente vê e identifica. Por isso, proporção fenotípica. A cada 3 amarelas, nascia uma verde. Então, a proporção é 3:1. Já a proporção genotípica tem relacionado à letra, né? No caso, como ele usou o V do recessivo, a proporção foi 1 Vzão, Vzão, 2 Vzão, Vzinho, 1 Vzinho, Vzinho. Ou seja, lê-se 1:2:1, tá bom? Só aí, professora, o que significa esse Vzão, Vzão? Vzão sempre é o dominante, tá? Então, se tem Vzão, Vzão, quem que dominou? Amarela. Vzão, Vzinho. Opa, tem a letra maiúscula? Já tem um dominante. Então, amarelo também. Só que toda vez que eu tiver duas letras minúsculas, significa aquele meu recessivo. Então, como ele foi 3 amarelas e uma verde, tá aí, ó. 1 Vzão, Vzão, 2 Vzão, Vzinho. Forma 3, que são as 3 amarelas. E a outra, 1 Vzinho, Vzinho, que seria a verde, a letra do recessivo. Com isso, ele criou o quadro de Pinet, tá bom? Quadro de Pinet, que simplesmente é um diagrama que permite determinar as frequências esperadas de um genótipo para um cruzamento. Então, aonde tem a letra A, você vai imaginar que tem a letra V, né? Seguindo aí o cruzamento de Mendel. Então, de um lado ele colocou azão, azinho, do outro lado azão, azinho. Foram as duas ervilhas que ele usou. E aí ele foi cruzando, ó. Um azão de uma com azão de outra, azão, azão. O azão de uma com azinho de outra, azão, azinho. Pula para a próxima. Azinho com azão. Lembrem-se, sempre a letra maiúscula primeiro. Então, fica azão, azinho. O último cruzamento, azinho, 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 azinho. Bom, então essa foi a conclusão de Mendel. Eu espero ter ficado claro para vocês. Essa seria uma aula que eu gostaria muito de ter dado presencialmente, né? Por ela ser um pouquinho complicada. Mas lembrem-se, qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp disponível para atender vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.